Estamos de volta para mais uma aula nessa manhã que vocês estão aqui se deleitando, aproveitando. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e vamos dar início agora à nossa aula de Geografia. Qual vai ser a nossa habilidade a ser explorada hoje? Analisar o processo de transformação das paisagens da comunidade onde vive, considerando os fatores determinantes desse processo. Professor Ricardo, se essa é a nossa habilidade, qual será o nosso conteúdo? Transformações das paisagens de Teresina. Estudamos esse conteúdo semana passada, porém era uma outra habilidade. A gente apenas observou as paisagens. Agora, a gente vai analisar essas paisagens. O que fez para que elas se transformassem? O que será que aconteceu para que houvesse essas transformações? Vamos descobrir comigo? Vamos lá então. Primeiro, vamos observar esta imagem. Todos vocês conseguem identificar o que está sendo representado nessa imagem? Pensem aí. Ah, vocês estão vendo um homem com duas crianças. Temos um texto sobre essa história. É um relato pessoal novamente. Cheguei na avenida. É engraçado, mas sempre ao chegar na avenida, eu olho para trás, para minha rua. De alguma forma, ela continua sendo a minha rua de infância. Ela continua quase do mesmo jeito, apenas as árvores engrossaram o tronco e as calçadas estão mais baixas, ou eu cresci. Estando a olhar para minha rua, vejo minha mãe, de cabelos pretos, parada no portão. Ela acena, eu aceno de volta. Meus queridos, vocês perceberam aí que o que a gente acabou de ler é mais um relato pessoal, onde desta vez nós temos um homem falando sobre a rua onde ele morava quando ele era criança, quando ele usou a palavra infância. Infância nos remete a quando a gente era criança. Agora, vejam bem, tem a pergunta para vocês. Quando o homem chega na avenida, para onde ele olha? Vocês lembram para onde foi que ele olhou? Ah, professor Ricardo, ele olhou, foi para a casa do amigo. Será que foi para a casa do amigo? Ele olhou para a escola das crianças? Ou ele olhou para a rua que morava? Com certeza vocês já sabem a resposta. Quando ele chegou, ele olhou para trás e aí ele olhou para a rua que morava quando ele era criança. Ele morou naquela rua quando era? Eita, já até deixei uma dica para vocês da resposta. Então, ele morou naquela rua quando ele era criança, adolescente ou rapaz? E aí? Tem uma frase que a gente lembra, né? Que ele diz assim, vai ser sempre a minha rua a minha rua da infância. Infância remete ao período em que a gente é criança. Então, olha aqui a resposta. Ele morou naquela rua quando ele era criança. E olha aqui a frase, ó, a frase que ele falou. A minha rua de infância.
A minha rua de infância era onde ele morava quando ele era criança. A rua onde você mora é a mesma onde seus pais moravam quando eram crianças? Professor Ricardo, agora eu não sei. Então, nesse momento, é o momento de você aproveitar e perguntar a seus pais. Pai, mãe, a rua que a gente mora hoje é a rua que vocês moraram quando eram crianças? Pergunta aí, aproveita, rapidinho. Tem a resposta? Pronto, olha aí. Já estão até investigando a vida dos pais. Mas isso é bom para vocês, porque vocês precisam saber onde seus pais moravam. Também precisam saber como que era o lugar. Outra pergunta. Olha aqui que interessante. A rua onde seus pais moravam é a mesma onde seus avós moravam quando eram crianças? Eita, agora foi mais profundo. Vejam bem. Primeiramente, eu perguntei para vocês se a rua que vocês moram hoje é a rua que seus pais moravam. Aí vocês já tiveram a resposta, sim ou não. Agora, e na rua que seus pais moravam? Seu pai e a sua mãe. Era a mesma rua que os pais deles moravam? Quando eles eram crianças? Aí é o momento também da gente ir fazer uma investigação ainda mais profunda. Por quê? Porque somente assim a gente vai saber se os nossos avós, se os nossos pais moravam a vida toda ali naquela rua onde a gente mora atualmente. Certo? Então, e aí, conseguiram a resposta? Os seus pais moravam na mesma rua que você mora? E os seus avós? Moravam na mesma rua que seus pais moraram quando era criança? Muito bem, pronto. Já temos as respostas. Agora, o homem, lembrando que é o homem da história, certo? Relata que a rua onde morou continua quase do mesmo jeito. Que mudança ele percebeu? Vocês lembram aí que ele percebeu uma certa mudança não foi na história, uma certa mudança na rua. Vocês lembram que mudança foi essa? Vamos lá. A rua foi asfaltada? Vocês lembram se ele falou que a rua foi asfaltada? As árvores engrossaram o tronco. Foi isso que aconteceu? Ou algumas casas foram pintadas? Crianças, e aí? Qual foi a mudança que o homem percebeu na rua que ele morava quando ele era criança? Eu não lembro dele ter falado que a rua tinha sido asfaltada. Vocês lembram? E aí? Se a gente não lembra que isso aconteceu, seria bom fazer a leitura do texto novamente, né? Mas tem muito aluno dizendo que ele realmente não falou que a rua tinha sido asfaltada. Outra coisa que também não tinha na história era ele falando de pinturas. Então, as casas da rua não foram pintadas. Então, qual é a resposta? A resposta certa é: as árvores engrossaram o tronco. Isso sim foi o que ele disse. As árvores engrossaram o tronco. O homem relata que as calçadas estão mais baixas ou eu cresci? O que realmente aconteceu, meninos? As meninas também já podem até dizer. O que foi que realmente aconteceu? Vamos lá, vocês sabem? Ele morou lá quando ele era criança. Ou seja, se ele era criança, ele era menor. Aí agora, ele voltou lá adulto, ele cresceu.
Ele olha para as calçadas e ele diz: as calçadas estão menores. Ou eu cresci? Essa é a resposta. As calçadas não mudaram de tamanho. Então, o homem cresceu. Por isso, tem a impressão que as calçadas diminuíram. As calçadas não foram diminuídas. Ele apenas cresceu. E a gente acaba tendo essa impressão mesmo. Isso a gente tem a impressão com a cadeira, com a mesa. Quando a gente é criança, a gente passa correndo por debaixo da mesa. Quando cresce, aí a gente se arrebenta, né, na mesa quando a gente passa. Vamos lá. Observe sua rua. Olhando ela como está agora, quais mudanças você observou? Você foi até a porta. Você olhou para um lado, olhou para o outro e aí você percebeu que teve mudanças significativas em sua rua. Que mudanças você observou? Você sabe? Por exemplo, novas casas foram construídas de alguns dias para cá ou algumas semanas atrás? Árvores cresceram? As árvores estão sempre crescendo, né? Mas também tem gente que vai lá e derruba, corta. Pode ter sido o sentido contrário. Outra coisa, muros foram pintados. E aí, na rua que você mora, os muros foram pintados? Outra alternativa que também pode acontecer é: a rua foi pavimentada ou asfaltada. Tem rua que era de chão, aí foi pavimentada. E a rua que já era pavimentada agora se tornou asfaltada. Olha aí que coisa boa. Olha a mudança chegando, o desenvolvimento chegando também. E aí, meninos e meninas, o que é que vocês perceberam de mudança que teve na sua rua? Novas casas foram construídas ou derrubadas também. Novas árvores cresceram ou foram cortadas. Muros foram pintados ou construídos, né? Porque tem casa que não tinha muro. Ou a rua foi pavimentada ou asfaltada. E também buracos apareceram. Se a rua não foi asfaltada, se a rua não foi pavimentada, com esse monte de chuva que teve nos últimos meses, podem ter surgido grandes buracos, não é? Então, aí você diz aí o que realmente aconteceu de transformação na sua rua. Agora, observe a imagem ao lado e diga por quais transformações a paisagem está passando. Vamos lá. Estamos observando ali a rua. Nós temos o asfalto na rua, nós estamos vendo carros, a gente está vendo também postes de iluminação pública e ao lado a gente está vendo muitas casas sendo levantadas. Então, quais transformações a paisagem está passando? Matas foram derrubadas, casas foram construídas para novas moradias. Ou seja, a transformação da paisagem foi tirado o verde para colocar o concreto das casas. Então isso é a mudança que está acontecendo nessa paisagem. Detalhe, paisagem de Teresina, novas casas construídas. Tá vendo? Aí está sendo o quê? Uma rua quase toda sendo construída, vocês já perceberam? Então nós temos aqui, árvores foram derrubadas para a construção de novas moradias. Essa é a nossa resposta. Observem este local, esta imagem. Vocês sabem de que lugar estamos falando? Quem mora na Zona Norte, com certeza já sabe que lugar é este de Teresina. É um lugar muito frequentado, muito conhecido, foi onde surgiu nossa Teresina. E aí? Vamos fazer a leitura do texto? O bairro Poti Velho, primeiro bairro de Teresina, surgiu na Barra do Poti, espaço em volta do lugar onde o rio Poti despeja as suas águas no rio Parnaíba. Neste local viviam os índios potis. Meus queridos e minhas queridas, presta atenção.
O local de onde estamos falando é o bairro Poti Velho, que foi onde surgiu a cidade de Teresina. Nesse local ali, quando se iniciou, viviam apenas os índios. Depois chegaram fazendeiros, depois chegaram os bandeirantes, como o Jorge Velho. E aí foram criando uma nova comunidade. Com isso, vários índios foram assassinados, outros se juntaram a fazendeiros para não aceitar a chegada dos bandeirantes. Mas aqui, vocês estão vendo um ponto de Teresina, que é o bairro Poti Velho. E especificamente ali na ponta, lá embaixo, nós temos o encontro dos rios, encontro do rio Parnaíba e o rio Poti, e onde também a gente tem um restaurante flutuante. Agora eu vou deixar destacado para vocês ali de amarelo. Aquele ponto em destaque é onde nós temos as moradias, a maior quantidade de moradias do bairro Poti Velho. Pensando que antes aqui moravam os índios, que mudanças teve na paisagem? Lá no bairro Poti Velho, antes moravam os índios. Vocês sabem como era que os índios moravam antes, né? Moravam em ocas. E agora, que mudanças teve? Pensem aí. Observar a paisagem, né? Agora, como você imagina que eram as casas destes índios que viviam próximo dos rios Poti e Parnaíba? Vocês já pararam para imaginar como eram as casas dos índios? Olha aqui. As casas dos índios antes eram assim, ó, ocas. Geralmente tinha uma grande oca no meio da aldeia e outras ocas menores ao seu entorno. Isso porque a oca maior ficavam para os momentos das festas, dos eventos, dos rituais que eles faziam, e as menores eram das famílias que eram constituídas dentro da aldeia. Então, aqui era o formato onde eles viviam, e eles viviam no meio da mata. Só que depois que vieram os brancos, foi derrubada uma grande quantidade de mata e construídas as casas. E aí você percebe que tem uma grande mudança na paisagem. As casas eram feitas de palhas de coco. E agora as casas são feitas de quê? Ou feita de barro, ou feita de tijolo, coberta de telha. São colocados muros, por exemplo. E para tudo isso, derrubam-se cada vez a maior quantidade de árvores possível. Assim, a transformação da paisagem aconteceu. Foi necessário para que essa grande quantidade de pessoas pudessem morar ali na Vila Poti. Sabendo como são as casas de hoje, houve mudanças na paisagem? Sim, professor Ricardo, teve muita mudança na paisagem. Por quê? Porque olha bem como eram as ocas. E vocês viram como eram as casas, como são as casas hoje, lá no bairro Poti Velho. Certo? Agora observem aqui. Temos outra imagem de Teresina. Já é um outro bairro. Quem consegue localizar esse bairro? Esse bairro fica na Zona Sul. Fica lá no bairro onde eu moro. Quer dizer, onde eu trabalho. Já morei lá. Agora eu apenas trabalho lá. Que bairro é esse? Vamos ler sobre ele? Pedro mora no bairro Vila Irmã Dulce. Em conversa com sua família e vizinhos, descobriu que, após o seu nascimento, ela já passou por muitas transformações. Foram criadas novas escolas, posto de saúde, quadra esportiva. Muitas ruas foram pavimentadas e asfaltadas, casas construídas e pontos comerciais. Viram aí como muitas mudanças aconteceram depois do nascimento do Pedro?
E olha, e o Pedro só pôde saber disso tudo conversando com a sua família, conversando com os seus vizinhos. O Pedro, ele tem 8 anos. Um aluno com quem eu estava conversando. E aí ele me contou tudo isso. E aí, meus queridos? Vocês conseguiram perceber quanta coisa mudou? Em 8 anos ele disse, olha, surgiu novas escolas, posto de saúde foi construído, quadra esportiva, ruas foram pavimentadas, asfaltadas, casas foram construídas também, muitas casas, e também novos pontos comerciais. Agora eu pergunto a vocês, assim como Pedro, você sabe quais mudanças seu bairro já teve? E aí? Vou colocar, por exemplo, você sabe se seu bairro já teve construção de novas escolas, postos de saúde, estabelecimentos comerciais? Se surgiu, por exemplo, um novo supermercado? Se foi construída uma praça ou uma academia ao ar livre? E aí? O que já teve de mudança depois que você nasceu no seu bairro? Você consegue saber? Você já perguntou aos seus pais? Seria interessante você conversar com eles. Para quê? Para que você saiba até mesmo a história do seu bairro, o que está acontecendo. E nos últimos anos, seu bairro teve transformações como estas? Olha aqui, ó. Por exemplo, a construção de uma nova escola ou a construção de um posto de saúde ou posto de gasolina também. Surgiu lá no seu bairro uma nova academia? Um novo supermercado? Novas moradias? Ou surgiram novas praças? E aí? No seu bairro, já teve transformações como estas nos últimos anos? Nos últimos 2, 3, 4 anos? Teve mudanças como essas? Surgiram escolas, postos de saúde, academia, supermercado, moradias, praças. O professor Ricardo não surgiu nada disso, mas surgiu um posto de gasolina, por exemplo. Isso é bom. Novas ruas foram abertas. Oh! Sinal de que o bairro está crescendo. Nos últimos anos, seu bairro teve transformações como estas? Olha novamente a pergunta. E agora, por exemplo, novas ruas surgiram? Ou as ruas que já existiam foram pavimentadas? Ou asfaltadas? Surgiram novas drogarias? Farmácias? Lá na Vila Irmã Dulce, quando eu passo por lá, eu sempre vejo novas farmácias surgindo. Então é sinal de quê? De que estão investindo no comércio local. Plantio de árvores. Plantaram novas árvores aí no bairro onde você mora? Por exemplo, uma árvore plantada na porta da sua casa. Ou no quintal. Tem avenidas novas, por exemplo, que estão plantando várias árvores. Surgiram novas igrejas também? Ou você sabe se surgiram novas áreas de lazer? Como, por exemplo, academias ao ar livre. Basta você fazer o quê? Passear pelo seu bairro e perceber que tudo isso está acontecendo. Mas se isso aqui não surgiu no seu bairro, outros pontos podem ter surgido, tá certo? E aí, lembrando também outra coisa, sempre que você sair de sua casa e for observar tudo isso, coloque a máscara, use máscara, passe álcool em gel nas mãos, tá certo? Para os próximos anos, que transformações você deseja para seu bairro? Aí, meus queridos, é a hora de você pensar. Professor Ricardo, para o meu bairro, eu quero que ele
traga novas transformações, novas mudanças, para que ele possa melhorar cada vez mais, para que eu não tenha que me deslocar para outros bairros, por exemplo. Principalmente vocês crianças. Vocês crianças adoram o quê? Áreas de lazer, quadra esportiva, praças para brincar, para vocês poderem brincar ao ar livre, não é mesmo? E aí? Tem bairros, por exemplo, que não tem praças, que é o caso lá da Vila Irmã Dulce, como que é o bairro que o Pedro mora. Lá não tem praça. Só vai ter praça no bairro vizinho. E muitas crianças costumam ir para lá para brincar. Aproveitam também para fazer, os pais das crianças aproveitam para fazer atividade física na academia que tem ao ar livre, lá no bairro vizinho. Ou então fazer caminhada na Avenida Nova, que foi construída no bairro ao lado também. Então, isso são mudanças que a gente vai percebendo ao longo do tempo. Mas, outra coisa que a gente observa lá no bairro do Pedro, é que muitas ruas foram asfaltadas, pavimentadas, mas também tem ruas que precisam passar por essa transformação. Por quê? Porque ainda tem muitos buracos. E aí a gente vê que a transformação às vezes vem para o bem e às vezes a transformação vem para o mal. Porque com as chuvas que teve nos últimos meses, trazem os buracos, fazem abrir crateras. E não só lá no bairro dele, mas em outros bairros também. E isso são as transformações das paisagens de Teresina. E a gente vai seguindo apenas a observação do que é feito e de quais são as consequências do que é feito. Tá certo? Então, meus queridos, assim, a nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido mais sobre as transformações das paisagens e principalmente a transformação da paisagem que é voltada para a cidade de Teresina. Então, agora, eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa e até a nossa próxima aula. Tchau!